Fala, pensadores! Tudo bem com vocês? Vamos para cima. Questão 3, prova 1, área geral, do último concurso 2021 para perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. Questão de física. Vamos para cima, direto ao ponto. Questão 3 fala conosco o seguinte: no estudo da termodinâmica são abordados, dentre outros, os conceitos de temperatura e energia interna. Paremos por aqui e lembremos esses conceitos. Conceito de temperatura. Conceito de temperatura tem relação com o quê? Com o grau de agitação das partículas que compõem um determinado corpo. Logo, quanto mais agitadas, ou seja, quanto maior a velocidade média dessas partículas, maior será a temperatura. Percebam que, baseado nesse conceito que eu acabei de passar, nós podemos pensar numa escala de organização das partículas. Então, percebam que as partículas de um corpo, caso ele esteja ou de um objeto, ou de um material, caso ele esteja no estado gasoso, as partículas possuem um grau de agitação, um grau de desorganização superior às partículas daquele mesmo material, caso ele esteja no estado líquido, que por sua vez possui, né, caso o material esteja no estado líquido, ele possui um grau de organização das partículas inferior em relação a aquele mesmo material, caso ele esteja no estado sólido. No estado sólido, as partículas dele se encontram no maior grau de organização. Fica muitas vezes no estado vibracional ali as partículas, né? Mas as partículas do objeto, né, do material, no estado sólido, elas não têm um movimento translacional, uma liberação, né, um grau de liberdade ali que permita esse deslocamento, essa translação das partículas. Elas ficam no estado vibracional. Quando passa para o estado líquido, já tem um grau de liberdade maior, já tem um grau de liberdade de deslocamento, né, de translação das partículas maior, o que faz com que o nível de organização dele diminua, né, das partículas diminua, e, obviamente, o nível de velocidade, o grau de velocidade, que no caso está associado com a temperatura, né, o grau de desorganização que está associado com a temperatura, grau de agitação, como eu citei no início da aula, aumenta. E quando passa, né, quando você aumenta a temperatura e aquele objeto, aquele material, ele passa do estado líquido para o estado gasoso, percebam que as partículas elas passam a ter uma velocidade média maior, o grau de agitação passa a ser maior e, obviamente, o grau de desorganização aumenta. Ok? A organização diminui. Então, vejam bem, já o conceito de energia interna tem a ver com o somatório da energia cinética, porque a energia cinética é energia de corpo e movimento, no caso aqui estamos falando de partículas daquele corpo, né? As partículas que compõem aquele corpo. Então, no caso, quando você faz o somatório de todas as energias cinéticas, de todas as partículas que compõem aquele corpo, né? Partículas, obviamente, internas ao corpo, pertencem ao corpo, o somatório da energia cinética de cada partícula formará a energia, né? Vai compor a energia interna daquele corpo. Né? Se eu quisesse escrever isso aqui matematicamente, eu escreveria o seguinte: a gente utiliza geralmente na termodinâmica a letra U para representar a energia interna, e eu falaria que a energia interna é o somatório, esse símbolo aqui é de somatório, estou falando que eu vou somar as energias cinéticas de todas as partículas, de todas as N partículas que compõem aquele corpo. Somando a energia cinética de todas as partículas que compõem o corpo, eu encontro a energia interna daquele corpo. Ok? E a temperatura tem associação com o conceito de grau de agitação daquelas partículas, que obviamente, né, está diretamente associado com
a energia cinética também. Porque a energia cinética é a energia do corpo em movimento. Que no caso aqui nós estamos falando não do corpo, mas de cada partícula. Ok? Então o que tem que ficar claro em toda essa explicação que eu passei para vocês é o seguinte. Quando você aumenta a temperatura, está aumentando o grau de agitação da partícula. Automaticamente está aumentando a energia cinética e automaticamente está aumentando a velocidade de cada partícula. Beleza? Show de bola? Com isso nós conseguimos já resolver até a questão, mas eu vou ler o restante aqui. Ó. Vejam bem, essas grandezas determinam algumas propriedades da matéria, como por exemplo o estado de organização molecular. O quanto está organizado, né, as moléculas ali estão organizadas no corpo, ou o quanto estão desorganizadas. A seguir, são apresentadas algumas relações entre os conceitos de temperatura e energia interna, e organização e velocidade das moléculas. Qual delas é verdadeira? Então vamos lá. Opção A. A velocidade molecular média diminui com o aumento da energia interna. O que vocês acham? Vamos lá. Essa opção está incorreta. Por quê? Porque quando você aumenta a velocidade molecular média das moléculas, automaticamente, para aumentar a média das velocidades, alguma velocidade aumentou, ok? Para que a média aumente, alguma velocidade aumentou das partículas, moléculas. Mas se a velocidade das moléculas está aumentando, isso significa que o grau de agitação está aumentando, que a energia cinética também está aumentando, porque lembra, a energia cinética é mv²/2. Se você aumenta a velocidade, você aumenta a energia cinética de cada molécula. Só que a energia interna é o somatório dessas energias cinéticas de cada molécula. Se as energias cinéticas de cada molécula estão aumentando, porque as velocidades estão aumentando, então a energia interna, que é o somatório dessas energiazinhas, né, de cada dessas pequenas porções de energia de cada molécula está aumentando, então a energia interna também está aumentando. Então, de novo, a energia interna de um corpo é o somatório das energias cinéticas de cada partícula, de cada molécula. Se a velocidade molecular média aumenta, significa que a velocidade de algumas partículas está aumentando, de algumas moléculas está aumentando. Se a velocidade das moléculas está aumentando, significa que a energia cinética delas está aumentando, porque a energia cinética é igual a mv²/2. Vejam bem, se a velocidade aumenta, a energia cinética aumenta de cada molécula. Só que se a energia cinética de cada molécula ou de algumas moléculas está aumentando, significa que se as energias cinéticas das moléculas estão aumentando, o somatório dessas energias também, a soma dessas energias também vai aumentar. Só que a soma dessas energias é a energia interna. Logo, está errada essa dedução de falar que se a velocidade molecular média diminui, acontece o aumento da energia interna. Está errado. Se a velocidade teria que ser escrito aqui, a velocidade molecular média aumenta, aí sim que acontece o aumento da energia interna. Por isso, a opção A está errada. Vamos para a opção B de bola. A energia interna de um corpo eleva-se com o aumento da temperatura. Com certeza. Vamos lá? O que mede a temperatura? A temperatura tem a ver com o grau de agitação das moléculas. Se acontece o aumento da temperatura, significa que está aumentando o grau de agitação. Aumentar o grau de agitação é aumentar a velocidade das moléculas. Se aumenta a velocidade das moléculas, mesma coisa. Se aumenta a velocidade das moléculas, aumenta a energia cinética de cada molécula. Só que como a energia interna, que é a soma dessas energias cinéticas, se as energias cinéticas de cada molécula está crescendo, significa que a soma também vai crescer, mas essa soma das energias cinéticas trata-se da energia interna. Então, está correto. A energia interna de um corpo eleva-se e aumenta
quando você aumenta a temperatura. Aumentou a temperatura, aumentou o grau de agitação, aumentou a velocidade das moléculas, que aumentou a energia cinética de cada molécula, que aumentou a soma dessas energias, logo aumentou a energia interna. Então, a opção B está correta. Aumentando a temperatura, eleva-se a energia interna de um corpo. Então, a resposta correta é a letra D. Mas como nós estamos aqui no método Pensadores, minha maior preocupação, além de resolver a questão, é levar conhecimento. Por quê? Porque nós queremos estar preparados não apenas para essa questão específica, mas para qualquer questão que apareça. Por isso, eu ainda falarei sobre a opção C e a opção D, demonstrando o porquê delas estarem incorretas. Então, vamos para C. O estado de organização das moléculas é maior em temperaturas mais elevadas? Ora, em temperaturas mais elevadas, está aumentando o grau de agitação das moléculas. Se está agitando mais, elas estão ficando mais desorganizadas e não mais organizadas. E aqui na letra C fala erroneamente que o estado de organização das moléculas é maior, ou seja, aumenta em temperaturas mais elevadas. Aumentou a temperatura, molécula agitando mais. Se está agitando mais, está mais desorganizado. Então, não está aumentando o grau de organização, pelo contrário, o estado de organização está diminuindo em temperaturas elevadas, porque em temperaturas elevadas a tendência é ir para o estado gasoso, partículas desordenadas, desorganizadas. Perfeito? Então, por causa disso, a letra C está incorreta. Passemos para a letra D. A letra D fala conosco o seguinte: o nível de organização das moléculas cresce com o aumento da energia interna. Mesmo erro, né? Da letra C. Se aumenta a energia interna, é porque as energias cinéticas, se aumenta a soma das energias cinéticas, que a soma das energias cinéticas das moléculas é a energia interna, né? Significa que a velocidade de cada molécula está aumentando. Se você está aumentando as energias cinéticas, a energia cinética depende da velocidade. E da massa também, claro, né? Das partículas. Mas também da velocidade. Então, as velocidades, tanto podia ser a massa aumentando ou a velocidade está aumentando. Mas como nós estamos tratando aqui partículas, pensando partículas, estamos imaginando, idealizando, né, que as massas de cada partícula estão mantendo constante e que a velocidade é que está aumentando quando acontece um acréscimo, um aumento na energia cinética. Mas se você está aumentando a velocidade das partículas, significa que elas estão ficando mais agitadas. Logo, se estão ficando mais agitadas, o nível de organização das moléculas diminui. E aqui a questão fala de forma incorreta que o nível de organização das moléculas cresce com o aumento da energia interna. Logo, por esse motivo, está incorreta. Então, realmente, a opção correta nessa questão é a letra B. A energia interna de um corpo eleva-se com o aumento da temperatura. Aumentou a temperatura, aumentou o grau de agitação das partículas, das moléculas, automaticamente você aumentou a velocidade de cada uma delas, né? E agita mais, velocidade maior. Se a velocidade aumenta, a energia cinética aumenta de cada partícula e, consequentemente, a soma dessas energias cinéticas aumenta. Mas a soma dessas energias cinéticas é a energia interna. Então, a energia interna também aumenta. Perfeito? Então, letra B, com certeza, letra B, opção correta da questão 3 de Física. Vamos para cima. Força e honra.